Hello students, how are you? I'm teacher Andrea, I'm your English teacher and we are here for one more English class. You in your house and I'm here, ok? Vamos juntos então para mais uma aula, você na sua casa e eu aqui, mas olha, nós estamos juntinhos nessa, ok? Nessa aula, então, você tem que lembrar que você precisa lá no final da aula, lá no Google Classroom, registrar a sua frequência lá, responder as atividades e interagir com o seu professor, tá bom? Não deixem as coisas acumularem. Faça isso sempre, porque amanhã você terá outras aulas e assim por diante, ok? Bom, você se lembra a aula passada que nós conversamos? Vamos lá então, ó, nós lemos alguns provérbios. Nós aprendemos um pouco mais sobre o presente perfeito. Você lembra os provérbios? São aqueles ditos populares, né, que nós usamos no nosso dia a dia. Eles foram criados lá na antiguidade, mas estão presentes nos nossos dias porque ele fala de coisas da vida e eles estão sempre atuais. Bom, hoje nós vamos estudar letras de música, né? Bem legal. Música é tudo de bom, é uma ferramenta ótima para a gente aprender inglês. Tanto a pronúncia, como o vocabulário, como as gramáticas também. É um texto completo, né? E vamos continuar aprendendo então sobre o presente perfeito. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais a parte interrogativa desse tempo verbal. A gente já estudou o afirmativo, a aula passada nós vimos como que a gente coloca as frases no negativo e hoje como que a gente faz pergunta e responde a essas perguntas usando o present perfect, ok? Vamos começar então? Eu começo com uma pergunta para vocês, ó. Have you ever heard the Queen? Vocês já ouviram falar nesse grupo, nessa banda Queen? Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre essa banda nesse texto que nós vamos fazer a leitura agora, tá? Então acompanhe comigo a leitura. Queen is a British rock band formed in London in 1970 and is one of the most commercially successful musical acts of all time. Então ele diz aqui, né, que o Queen é uma banda de rock britânica formada em Londres no ano de 1970 e é um dos atos musicais de sucesso comercial, um dos maiores, né, sucessos comerciais na área musical de todos os tempos. Freddie Mercury was born in Zanzibar. Because of the Zanzibar Revolution in 1964, the family moved to England. Então, esse Zanzibar é uma ilha, tá? Ele faz parte, é um conjunto de duas ilhas que fica lá na Tanzânia. Então, foi lá que o Freddie Mercury nasceu. E eles mudaram para a Inglaterra no ano de 1964, ele e a família dele, por causa da Revolução de Zanzibar, que aconteceu nessa época. Their classic line-up was Freddie Mercury, vocalist, Brian May, guitarist, John Deacon, bass guitar, and Roger Taylor, drummer, formed the band Queen. Então, a banda ali é formada por 4 integrantes, que é o Freddie Mercury, que é o vocalista, aí nós temos o Brian May, que é o guitarrista, o John Deacon, que é o baixista, e o Roger Taylor, que é o baterista da banda. Então, essas 4 pessoas formam a banda Queen. Freddie Mercury was diagnosed with AIDS in 1987. He died in 1991 at the age of 45. Então, aqui está dizendo que o Freddie Mercury foi diagnosticado com AIDS no ano de 1987 e que ele morreu em 1991. E quando ele morreu, ele tinha a idade de 45 anos, né? Uma pessoa muito jovem, muito talentosa, mas que morreu cedo devido à doença. Então, agora, sobre esse texto que nós acabamos de ler sobre a banda Queen e o Freddie Mercury, que é um vocalista, né? Então, vocês vão responder as perguntas. Number 1. When was Queen formed? Quando que a banda foi formada? Eu coloquei aqui um trecho onde vocês vão encontrar as respostas para essas perguntas. Number 2. Where was Freddie Mercury born? Onde que o Freddie Mercury nasceu? E number 3, why did he and his family moved to England?
Por que que ele e a família mudaram-se para a Inglaterra? Vou dar um tempinho aí, registre em inglês as respostas no seu caderno. Se precisar consultar, o texto está ali, ok? Para vocês consultarem enquanto responde. Let's check the answer. Vamos lá, então. Ó, when was Queen formed? Vamos ver. In 1970. Então, 1970 que a banda foi formada. Where was Freddie Mercury born? In Zanzibar. Zanzibar foi onde ele nasceu. E por que que ele e a sua família mudaram-se para a Inglaterra? Because of the Zanzibar Revolution in 1964. Por causa da Revolução de Zanzibar que aconteceu em 1964. Continuando ainda sobre o texto, tem mais duas questões para vocês responderem. Name three of the original members of Queen. Vocês vão listar ali, então, 3 nomes dos integrantes da banda, tirando o Freddie Mercury, que era o vocalista, tá? Os outros que faziam parte do grupo. How old was Freddie Mercury when he died? Então, quantos anos ele tinha, o Freddie Mercury, quando ele morreu? Essas informações estão ali no texto. Responda em inglês no seu caderno e eu já volto para a gente conferir.
Vamos ver então como que ficou a resposta? Nós temos os 3 membros da banda, o Brian May, John Deacon e Roger Taylor, que eram os instrumentistas ali da banda. Number 5, então, quantos anos o Freddie Mercury tinha quando ele morreu? He was 45 when he died. Ele tinha 45 anos quando ele morreu. Bom, agora nós vamos fazer uma Before Reading Activity. O que é isso, né, teachers? É aquela atividade que a gente faz de vocabulário antes de nós lermos um texto. E por que a gente faz isso? Para que vocês possam se apropriar melhor do vocabulário, conhecer o vocabulário antes, quando vocês chegarem no texto, vai estar mais fácil de entender, de compreender, porque vocês já viram o significado das palavrinhas, ok? Então, se houver necessidade, você vai consultar o seu dicionário. Se tiver um Google Tradutor aí, você pode usar tranquilamente. Eu só peço que primeiro você faça aquelas palavrinhas que você já conhece e depois, aquelas que você não conseguiu fazer, você recorre ao dicionário. Letter A. Paid my dues. Então, você vai relacionar as palavrinhas com a tradução delas. Frases ali, né? Paid my dues significa o quê? Você vai olhar ali e vai relacionar com a letra A. Letter B. Time after time. Letter C. Done my sentence. Letter D. Committed no crime. Letter E. Bad mistakes. Letter F. My share. Letter G. Send quickly in my face. E come true, a letra H. Letter 8. Veja, às vezes você não sabe toda a frase, mas você sabe o que é crime, tá? Que é parecido com português, é uma palavrinha cognata. Então, já dá mais ou menos para você conseguir chegar a uma conclusão da resposta. Aí você não precisa recorrer ao dicionário para isso, ok? Isso é uma estratégia de estudo de vocabulário, ok? Vou dar um tempinho para vocês, nós já voltamos.
E aí, conseguiram fazer? Precisaram usar o dicionário? Bom, quanto menos você usar o dicionário, quer dizer que você já está com um vocabulário melhor, já tem um conhecimento melhor do vocabulário, tá? E isso é só exercitando mesmo, tá bom, gente? Não se preocupe. Vamos lá, então, para as respostas. Paid my dues significa paguei minhas dívidas. Paid ali é o passado do verbo pay, do verbo pagar. Ou pode ser também o particípio passado, porque as duas formas são iguais. Time after time quer dizer repetidas vezes, repetidamente, por várias vezes. Done my sentence, cumpri a minha sentença, ou seja, paguei, né, a minha sentença, cumpri ela. Letter D, committed no crime, não cometi nenhum erro. Bad mistakes quer dizer erros graves. E my share, minha porção, a minha parte, a minha porção. Sand kicked in my face, areia jogada no meu rosto, atirada no meu rosto. E come true quer dizer sobrevivi. Então agora, esse estudo de vocabulário foi para a gente ler um trecho da música da banda Queen, que o nome da música é We Are the Champions. Essa música é muito especial, é muito conhecida, e ela é tocada em vários eventos esportivos, porque ela justamente traz uma mensagem, né, de que nós somos campeões. Então, ele sempre está tocando essa música nos eventos esportivos, em alguns eventos que quer incentivar a pessoa, né, de que ela foi campeã, de que ela venceu alguma dificuldade e conseguiu conquistar algo bom. Então, vamos para a leitura da música. Complete the lyric with the present perfect tense. Então, nessa atividade aqui, vocês vão completar os espaços com o verbo que está entre parênteses e usando, então, present perfect. Lembrando que você vai usar have ou has e o verbo principal, que é esse do parênteses, no particípio passado. Lembra da listinha de verbos? Você tem ela no dicionário, você pode consultar. Tem lá no seu livro didático, página 199, ou então ainda você pode pesquisar na internet a lista de verbos irregulares em inglês. Você vai usar caso você não saiba como é o particípio passado desses verbos aqui. Nenhum desses verbos aqui é regular. Então, nenhum deles você vai acrescentar o ed. Já vou deixar essa dica para você. Por isso que você vai precisar da lista de verbos irregulares, ok? E outra coisa que eu vou pedir para vocês é que na hora de usar I have, vocês façam a forma abreviada. É muito comum em músicas, muito comum em fala, se abreviar o have, tá? Então, ali, no caso, a gente diz I've. É a forma abreviada do I have. Então, eu vou pedir, quando vocês forem responder ali, usar a forma abreviada e depois o verbo no particípio passado. Ok? Vou dar um tempinho, então, para vocês.
E aí, conseguiram completar a letra da música? Vamos ler como que ficou agora, então? E daí a gente já confere aí a resposta de vocês. Primeiro, a gente tem I've paid, é o verbo pay no particípio passado. Então, veja, com I eu uso have, usei a forma abreviada, como eu pedi para vocês fazerem, e o verbo pay no particípio passado, paid. Então, está dizendo assim, I've paid my dues. Eu paguei minhas dívidas. Time after time, repetidas vezes. I've done my sentence. Aqui é o verbo do no particípio passado. Então, ó, eu cumpri a minha sentença. But committed no crime. Mas eu não cometi crime. Então, veja, ali ele está mostrando que ele foi injustiçado, né? Ele cumpriu uma sentença, mas de um crime que ele nem cometeu. And bad mistakes, I've made a few. Aqui nós temos o particípio passado do verbo make, por isso que a gente usa made, tá? Então, ó, eu fiz alguns erros, né? Eu cometi erros graves, mas foram poucos. I've had my share of sand kicked in my face. Aqui o particípio passado do verbo have fica had. But I've come through. O verbo came, particípio passado, come. Tá? Então ele diz aqui, ó, eu tive a minha porção de areia atirada no meu rosto, mas eu sobrevivi. E nós continuaremos, nós iremos adiante, nós pretendemos ir adiante, adiante e adiante. Então, depois dessa parte da música, vem o refrão, que talvez vocês conheçam, né? Que é aquela música, a parte do refrão é a mais conhecida, aquela que diz We are the champions. Se você quiser, pesquise lá na internet, assista ao clipe, veja a letra da música completa, estude a música, que é bem interessante, ok? Vamos falar agora da forma interrogativa do present perfect. Como é que a gente faz pergunta usando esse tempo verbal? É bem simples. A gente já viu que no afirmativo eu uso have, o sujeito, e depois o verbo no particípio passado, né? Desculpa, eu uso o sujeito, have e o verbo no particípio. Aqui, eu começo a frase com have. Ele vem antes do sujeito. Então, eu pergunto assim, ó, have you ever heard Queen? Eu tenho o verbo have, depois o sujeito. Aqui eu tenho o ever, que quer dizer já, e o verbo no particípio passado, que é o verbo ouvir. Então, você já ouviu Queen? É isso que eu estou perguntando. Então, a estrutura fica verbo auxiliar no presente, depois vem o sujeito e depois o verbo no particípio passado. Então, uma observação que vocês têm que sempre lembrar é que na forma interrogativa o have ou o has, ele vem antes do sujeito na frase. E é claro, como ele é uma pergunta, lá no final a gente vai usar o ponto de interrogação. E como eu faço para responder a essas perguntas? Eu vou mostrar para vocês a forma curta de resposta. Se eu tenho na pergunta have, porque eu tenho you como sujeito, e eu vou responder sim, eu respondo yes, I have. Se for negativo, eu respondo no, I haven't. Eu estou usando aqui a forma abreviada do have e do not, ok? Mas, professora, e quando for terceira pessoa do singular, que eu tenho has, como é que eu faço para responder? Então, ó, has she ever heard Queen? Aqui eu usei o she e o has, então eu vou responder yes, she has. Ou então, no, she hasn't. Fácil, né? Vamos lá, então, colocar isso em prática. Eu tenho ali 3 perguntinhas para vocês, vocês vão responder usando a forma curta, certo? Vou ler para vocês as perguntas. Answer these questions, use the short form. Lembrando que vocês vão responder, então, da forma curta que nós acabamos de aprender ali agora. Have you ever watched an orchestra concert? Você já assistiu um concerto de orquestra? Aqui você pode responder se já assistiu pessoalmente ou se já assistiu pela televisão, não importa. Eu quero saber se você alguma vez na vida já assistiu um concerto de orquestra. Letter B. Has your father been to a rock concert? O seu pai já assistiu um concerto de rock?
já esteve, né? Já assistiu não, desculpa, já esteve em um concerto de rock, ele já foi num concerto de rock. Letter C. Have you ever participated to a singing competition? Você já participou alguma vez na vida de uma competição de música? Não precisa ser uma competição famosa, tipo The Voice, né? Mas pode ser uma competição lá na escola, uma competição aí na sua comunidade, na sua igreja, no seu grupo de jovens, né? Você já participou alguma vez na vida? Vou dar um tempinho aí para você responder em inglês e de forma curta. Bom, gente, essas respostas são pessoais, então eu vou colocar aqui duas opções de resposta. Você pode ter respondido sim ou não, e aí você confere se você fez a estrutura correta da sua resposta. Vamos lá. Então, na letra A, se você já assistiu um concerto de orquestra, se você colocou que sim, você respondeu yes, I have. Se você respondeu que não, no, I haven't. Então, é essa estrutura que você tem que conferir aí se está correta. Letter B. O seu pai já esteve em um concerto de rock? Yes, he has. He, porque eu estou falando ele. Então, vou usar has. Então, se for não, negativo, ele nunca esteve, você vai responder no, he hasn't. E na letter C, se você já participou de uma competição de canto, você vai responder yes, I have. Ou no, I haven't. Se você nunca participou, é essa a resposta que você tem que ter colocado aí no seu caderno. Certo? Number 9. Agora é uma outra música, tá? Letra de uma outra música e que vocês vão completar com o presente perfeito, tá? Aqui nós temos o título da música, essa música é do Bryan Adams. O título da música é uma pergunta. Então você vai ter que completar, né, aqui, e o verbo principal que você vai usar aqui é o verbo love. E depois, no meio da música, a gente tem uma frase afirmativa que você vai completar com o get também no presente perfeito, tá? Não se esqueça que o primeiro é uma pergunta, o segundo não é pergunta, tá bom? Então, lembre da estrutura que você usa para cada uma dessas. Vou dar um tempinho, você vai responder, quando eu voltar para corrigir, a gente faz a leitura da letra da música.
Vamos lá conferir então? Como que você preencheu ali? Já que é uma pergunta, antes do sujeito you, o que que a gente usa? O have, né, teacher? Usamos aqui have. Have you ever really? O verbo love, no particípio passado, é só acrescentar o de lá no final. Então, você realmente já amou uma mulher? É o título da música. E daí no corpo da música diz assim: to really love a woman, to understand her. Para realmente amar uma mulher, você precisa entendê-la, né? Ou para entendê-la, you've got to know her deep inside. Aqui nós usamos o have. Lembra que eu falei que nas músicas sempre aparece abreviado? Então aqui é o you abreviado com have. E o verbo get no particípio passado. Então ficou assim: para realmente amar uma mulher e compreendê-la, você precisa conhecê-la profundamente por dentro. Hear ever true, see ever dream, and give her wings when he wants to fly. Então ele está dizendo, ouvir cada pensamento de quem? Dela, né? Da mulher. E ver cada sonho dela. E dar a ela asas quando ela quer voar. E agora nós temos mais uma música, e essa música também é uma pergunta. O título da música é uma pergunta. Essa música é do Rod Stewart, e a pergunta é: Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Mas espera aí que ele vai continuar ali na letra da música. Ele diz: I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Então, eu quero que você responda a essa pergunta. Eu quero saber, você já viu a chuva caindo em um dia ensolarado? Então, já teve algum dia, você já viu isso? O dia está ensolarado, continua com sol e começa a chover. Então, eu quero que você responda aqui usando a forma longa e a forma curta de resposta. Você vai dar as duas opções, se sim ou se não. Você vai responder aí, colocando primeiro, ou tanto faz a ordem, né? Mas eu quero que você responda de forma curta e de forma longa, ok? Eu já volto.
E aí, conseguiram responder das duas formas? É importante, né? Você saber quando você precisa responder de uma forma longa ou quando você pode responder de forma curta. Por isso que é importante você saber responder das duas formas. Vamos lá ver como que ficou então a resposta? Então, eu quero saber se você já viu a chuva caindo num dia ensolarado. Você pode ter respondido assim: No, I haven't. Ó, respondi de forma curta. Não, eu nunca vi. E na forma longa, como ficaria? No, I haven't, porque você está dizendo que não, é uma frase negativa. I haven't seen the rain coming down on a sunny day. Eu nunca vi a chuva caindo num dia ensolarado. Agora, se a sua resposta foi afirmativa, que sim, então você deve ter respondido assim, ó. Yes, I have. Sim, eu vi. Tá? Yes, I have. Simples assim. Agora, se for de forma longa, aí você vai responder, Yes, I've seen the rain coming down on a sunny day. Eu coloquei a reticência porque ali vai continuar a mesma coisa, tá? Então, você vai responder, sim, eu já vi a chuva caindo num dia ensolarado. I've seen the rain coming down on a sunny day. Ok? Facinho, né, gente? Tranquilo. Bom, é importante que vocês sempre peguem o caderno de vocês, revise aí as duas últimas aulas que nós estudamos o presente perfeito, para você ir assimilando esse tempo verbal que é muito usado, ok? Bom, estamos agora na hora do nosso quiz. Nós temos duas perguntas que nós vamos responder juntos. Primeira, when is an American? Letter A. Letter B, a Mexican. Letter C, a Canadian, or letter D, a British band. Então, qual é a nacionalidade dessa banda? Lembra? Eu mostrei para vocês lá no texto que nós estudamos no começo da aula. Então, eu vou dar um tempinho aí, pensem se é a letra A, B, C ou D. Já anotou aí no seu caderno? Vamos conferir se você acertou. A British Band. Ela é uma banda britânica. Number 2. Choose the correct answer to complete the lyric. Nesse caso aqui, você vai usar qual é a opção de verbo que complete corretamente a letra de uma outra música. Essa música aqui é da Brand. O título dela também é uma pergunta. Have you ever? Você já? E aí, tem as perguntas, né? Have you ever somebody too much makes you cry? Have you ever something so bad you can't sleep at night? Have you ever to find the words but they don't come out right? Qual verbo a gente vai usar ali, ó? Qual é a forma dele? Lembra que ali a gente tem que usar ele no particípio passado. E aqui tá fácil porque todos eles são verbos regulares, né? Qual forma ficaria correta? Letter A, B, C or D? Conseguiram ver ali? Qual que as três formas ali está correta no particípio passado? Porque a gente tem o have aqui e depois o particípio passado do verbo principal. Vamos conferir a resposta? Vejam lá, né? Loved. Você já amou alguém tanto que te fez chorar? Depois, você já precisou tanto de alguma coisa a ponto de não conseguir dormir à noite? E a última, o verbo tried, você já tentou encontrar palavras, mas elas não vieram certas? Você não conseguiu achar as palavras certas? Então, é isso que diz a letra da música, ok? Se você quiser conhecer melhor essa música, procura ela lá na internet e estude com a letra, ouça, cante junto, pratique. Hoje, então, nós aprendemos sobre a banda Queen e também algumas letras de músicas que nós estudamos aqui. E também aprendemos um pouco mais sobre o presente perfeito. Bom, por hoje é só. Thank you for your attention. Fique em casa, se cuide, se precisar sair, use máscara, ok? See you next class, students. Bye, bye.